Olá, bom dia a todos. Como tá aqui na tela? Feliz quinta-feira, né? Agora são 5h35 da manhã. Hoje eu acordei, não conseguia dormir. Falei, vou gravar um vídeo, vou desopilar o cérebro, né? Então vamos começar da onde a gente tinha parado aqui. Então vocês vão ver que o MCP do Context 7 tá aqui instalado. Aí só dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu estava investigando. Eu não usei no Context 7, mas vou mostrar aqui, ó. Use Context 7 e dê exemplos sobre Jetpack Compose. Para dar um contexto, eu programava em Android nos anos 2014. Eu estava aprendendo por conta, tinha uns cursos gratuitos do Google pela Udacity, né? Essa Udacity eles davam curso e garantia de emprego. Você comprava os nano degree deles e aí eles davam garantia de emprego. Eu fiz uns dois cursos de Android. E quando eu fui professor na UFPR, eu também dei aula de Android. Só que então já faz uns 8 anos que eu não mexo com Android. E eu fiquei sabendo no ano passado que tinha uma ferramenta chamada Jetpack Compose que eles refizeram como se faz a interface no Android usando Kotlin, né? E usando um framework de UI do estilo, eu acho que é Model View Model, né? MVVM, alguma coisa assim. Eu tava dando uma estudada esses dias. Ontem comecei a estudar um pouco e achei que vale a pena interessante, porque muita gente considera o desenvolvimento mobile, o Android, só como se fosse um front-end, né? Então, em vez de você fazer um site, você faz só a interface, né? Claro que ele tem que acessar os recursos do celular e tem banco de dados, calendário, todos os recursos que tem ali, né? Mas é como se fosse um front-end. E então não é tão difícil de aprender e com a IA fica mais fácil, né? Aí eu tava dando uma estudada ontem no Google, no Gemini, né? Mas acho que aqui vai estar falhando aqui, ó. Ele tá demorando. Não sei se ele travou. Mas enfim, tem um curso gratuito no site do Android. E eu recomendo que estudem, né? Quem tiver vontade de aprender, porque hoje não é tão difícil. E porque assim, eu estava muito interessado em Flutter em 2020, 2021. Mas o Flutter foi meio abandonado pelo Google, assim. Ele não tem um ecossistema tão abrangente. E o React Native que tava todo mundo usando, eu vi o pessoal falando mal, dizendo que não estão usando tanto assim, que é só uns 9%, que a maior parte dos aplicativos modernos são feitos nativo mesmo, com Jetpack. E tem até um outro framework que compete com o React Native, mas eu acho que vou priorizar o Jetpack Compose mesmo, para aprender uma coisa nova. Então você viu que ele conseguiu achar aqui. Ó, ele demorou bastante, né? Essas coisas gratuitas demoram. E aí ele deu aqui o exemplo, então com o Jetpack Compose, você vê essa linguagem aqui, fã, linguagem divertida aqui é Kotlin, tá? Que é uma linguagem que também roda na máquina virtual do Java. Acho que para as pessoas tentarem entender parte da história, por que que tem o Flutter, que é feito em Dart, e o Kotlin, acho que o que explica muito é a briga que teve entre o Google e a Oracle, né? Que o Google conseguiu ganhar porque o Java pertencia a Sun Microsystems, né? E ele era gratuito, usa linguagem e tal. Aí a Sun vendeu para a Oracle e acho que as partes que não eram gratuitas eles começaram a agir de forma predatória, né? Tipo, processando por uso indevido e tal. E aí ficou uns 10 anos sendo julgado, mais ou menos, e o Google ganhou porque eles decidiram que você não pode patentear a API, né? Que é a interface aqui. Então veja que ele usa um modelo bem interessante desses composables que eles são os componentes da tela, tipo acho que um React assim, eles são renderizados e dependendo dos dados deles, renderiza de novo. Aí é bem fluente a interface, você vê, eles colocam assim, a cor azul, 24 pontos aqui e tal. E aí você compõe, você pode ter um composable, tem outros elementos, né? Vai compondo. E aí quando você quiser ter uma variável e para quando a tela reiniciar, reatualizar ele e manter o valor, você tem que colocar esse remember, mutable state. Eu só estava começando a ler, né? Então isso é bom que vai ser bem semelhante a Flutter, bem semelhante a React para quem tem experiência.
E aí eu tô pensando em ir a fundo nisso, porque hoje com as IAs é muito mais fácil de se aprender. Você pega um trecho e pergunta, o que que é esse pedaço aqui? E aí ele explica e tal. Enfim, é isso que eu tava mexendo ontem. Não é o tema do vídeo de hoje, é só para mostrar a integração, que tinha acabado a cota de mensagem no outro dia, né? Vocês viram, foi um pouco demorado, mas pelo menos conseguimos uma documentação bem atualizada, né? Então esse modelo aqui, viu o modo, né? Enfim, não sei muito Kotlin, não vou ficar muito nisso. Vamos pro tema do vídeo, então. Bom, hoje fazer mais tipo, eu até quis subestimar de brain melting, né? Porque hoje vai ser mais pesado, assim. Eu vou tentar ser mais rápido, porque eu percebi que eu fui mais devagar por causa do mapa mental. E então eu vou tentar falar sobre muitos temas, só para mesmo que para descarregar o cérebro mesmo. Porque tem muita coisa que eu tava mexendo, deixei pela metade. E aí quero deixar aqui compartilhado com vocês para. Acho que não tô aparecendo mais na tela, né? Só um pouquinho. Aqui, eu tinha me escondido sem querer. Compartilhar com vocês porque ideias são inspiradoras, né? Então talvez alguém pode gostar das minhas ideias e implementá-las, me ajudar a implementar. Vou começar compartilhando a minha lista pública. Tem uma lista que ela é pública, que eu coloco todos os vídeos de IA. Eu tinha duas, uma que eu colocava que eu assisti, mas não consegui manter sincronizado. Se eu sincronizar, ela mantém. Então, assim, vocês clicando nesse link, vocês vão ver que tem aqui 1.124 vídeos, mais de 1.000 vídeos, né? Aí aqui tá pela ordem, espero que as pessoas não possam deletar meus vídeos, né? E, e tudo que eu vejo de interessante, não assisti os 1.000 vídeos, mas tudo que eu vejo de interessante eu salvo nessa lista, né? Então, o Google ele não carrega tudo, assim, por causa de paginação, né? Vamos ver se eu consigo puxar lá no máximo que eu consigo puxar aqui. Vocês vão ver que tem uns 10 canais que eu sigo no geral, porque o algoritmo, nem sempre eu me inscrevo neles. O algoritmo só mostra mais do mesmo, né? Não é tão antigo, ó. Vídeo aqui de 7, 8 meses. Às vezes não mostra todos, porque aqui tá faltando 5 que o pessoal se deleta o vídeo, tá? Aqui já começa falando de agente, ó, de lama para o mercado cripto, N8N, Reg. Aqui tinha lançado o Cloud 7 3.5, né? Tá, então vamos ver como tem muita coisa. Que nem falei assim, esse vídeo é longo, esse aqui, vídeo é bom pra você ouvir quando estiver lavando louça. Porque eu vou mais devagar mesmo. Eu já vou avisando, né? Aqueles vídeos que não tem um propósito, claro. Vou começar aqui falando sobre o OpenAI O3 e o O4 Mini, né? Então o que que tá todo mundo falando deles? Acho que quando eu colei o link veio isso daqui sem querer. Eu criei uma caixa de texto. Aqui, né? O3, desempenho agêntico. O que isso significa? Se você olhar os benchmarks, assim, ele tem um desempenho que dá para filtrar, não? Enorme, assim, né? O A3. E tanto que o ano passado, em dezembro, quando ele não tinha sido lançado, eles ganharam um prêmio. Vamos ver se tem um vídeo aqui. Eu lembro que teve aquela semana. Lembra que tiveram aquela semana que eles lançaram 7 vídeos em dezembro? 12 vídeos aqui de OpenAI. E aí, então lá por dezembro, eles ganharam. Queria achar o vídeo oficial deles aqui. Aqui deve ser um short. Aí, enfim, vai ser difícil de achar a informação aqui, mas assim, eles ganharam aquele prêmio do ArcGI. Eu queria mostrar o vídeo.
Porque isso aconteceu em dezembro e muita gente, ninguém deu bola, assim, sabe? Ou se eles têm uma lista. Aqui, ó. 12 dias de OpenAI. Acho que foi no dia 12 aqui. I will say, our chief scientist, this is 5 years. Now, in AI world, that's like, it feels like centuries is where it is. So the system that beats ArcAGI is going to be an important milestone towards general intelligence. But Acho que, não sei se esse cara aqui falando. that Olha lá. we have a new state-of-the-art score to announce. Before I get into that though, I want to talk about what ArcAGI is. So I would love to show you an example here. ArcAGI is all about having É um benchmark idealizado assim, para ser fácil para o humano e difícil para a máquina, né? Quem quiser assistir esse vídeo, an output assista depois. Well, they're good. They're good? Okay. Input examples and output examples. Now, the goal is you want to understand the rule of the transformation and guess it on the output. So, Sam, what do you think is happening in here? Probably putting a dark blue square in the empty space. See, yes, that is É sobre reconhecimento de padrões, né? really, it's easy for humans to intuitively guess what that is. It's actually surprisingly hard for AI because this is within Aí aqui, acho que um humano médio, mais ou menos uns, eu não lembro se era 61% que tirava nesse teste. Aí quando lançaram o A3, isso lá em dezembro, mas eles não publicaram, né? Ele tinha três, tinha o low, mini e high, né? 87%. E os outros ficavam nessa faixa de 30%, não passavam. the compute requirement. This is And we think it's an awesome benchmark. We didn't go to we specific did family that's really Deixa eu capable. ver se o cara tava... you who and even though this has done so well, ArcPrize will continue in 2025. It's also a benchmark that we've been targeting, been on our mind for a very long time. So excited to work with you in the future. worth mentioning that we didn't we targeted and we think it's an awesome benchmark. Yeah. We didn't go to We specific didn't do work for special this. This is training, just yes, yeah. the general. Queria ver se aqui fala que ele entregou o prêmio, porque Major milestone. And we have never tested a system that has done this or any model that has done this beforehand. So this is new territory in the ArcAGI world. Congratulations with that. Congratulations for making such a great benchmark. Yeah. When I look at these scores, I realize I need to switch my worldview a little bit. I need to fix my AI intuitions about what AI can actually do and what it's capable of, especially in this O3 world. But the work also is not over yet, and these are still the early days of AI. So we need more enduring benchmarks like ArcAGI to help measure and guide progress. And I am excited to accelerate that progress, and I'm excited to partner with OpenAI next year to develop our next frontier benchmark. Amazing. It's also a benchmark that we've been targeting. Enfim, a não ser que eu esteja enganado, né? Que eu não vou voltar o vídeo inteiro, vocês olhem depois. Ele dá o prêmio, dá o parabéns pra ele e fala assim, ó, mas nós vamos fazer um outro, que é o ArcAGI 2, né? E agora eles não estão, as IAs não estão indo tão bem, né? Mas o que é importante aqui? Que nessa época se falava que a estimativa de custo por tarefa foi de $2.000. Acho que são 20 tarefas, tá? Pra resolver. Então gastou muita energia, muita CPU, é muito caro. Aí, umas 2 semanas atrás, estavam falando que, na verdade, eles acham que a estimativa de custo foi de $20.000 por tarefa. Então, por mais que este modelo, isso aqui é tudo a minha opinião, tá? Por mais que o modelo seja muito bom, ele é muito caro. E ele, inclusive, tem capacidade de usar ferramentas, e estavam dando um exemplo de que o A3, assim, ele usou 600 chamadas de ferramentas, né? Só que você pode pegar um modelo bem mais barato e chegar um pouco mais abaixo em desempenho, gastando, assim, 10 vezes, 100 vezes menos. Eu acho que eles estão fazendo isso porque eles ficaram desesperados com o lançamento do DeepSeek em final de janeiro. Então eles começaram a fazer aquelas coisas do Estúdio Ghibli, de se gerar imagem e lançar o A3 ou A4. Mas você pode, se você tem um plano lá, você tem que pagar, não sei se é a partir do plano de $20, de 200. Aí você tem um limite de tipo 50 requisições por semana. Então não dá para fazer muita coisa. Se você quer fazer uma coisa muito especial assim, você vai cair nos limites, que é justamente sobre isso que eu quero falar. Então assim, isso aqui são ferramentas boas, são inegáveis,
Mas para vocês terem uma ideia de como que a gente pode, como que a gente pode ver por que que não vale tanto a pena, é só você ir aqui no Aider Leaderboard, que esse Aider aqui é para codificação. É como se fosse um Codex, que é o aplicativo novo da OpenAI, ou um Copilot, um Code, só que de linha de comando. E eles têm um pódio aqui que mostra o desempenho e o preço. Então veja aqui, ó, o O3 custou $111 para ter 79% de desempenho. Mas se você pegar o Gemini 2.5, que tá de graça, inclusive, no momento, para você usar para testar, ele fez uma nota parecida, né? Só que ele custou quase 20 vezes menos, $6,32. Aí aqui o O4 Mini, que é da própria OpenAI, também ficou quase no mesmo nível, só que custou aqui umas 9 vezes a menos, né? E aí você pega o Cloud, que já é caro, ele fica um pouco mais abaixo, mas é umas quase 3 vezes e meia a menos, 3 vezes a menos aqui. Aí você pega o DeepSeek com o Cloud, né? Ele fica parecido com o Cloud novo, só que 3.5, só que custando quase 3 vezes menos que só o Cloud. Aí, olha, veja aqui o O1, né? Ele fica abaixo ainda e é mais caro que o outro. Então a OpenAI, ela ganhou dela mesma, não dos outros. O O3 Mini, também mais barato. Aí você pega o DeepSeek, ó. Ele tá 20% abaixo e vai sair um DeepSeek novo nas próximas 3, 4 semanas. Só que ele custou 20 vezes a menos, até. Aí o V3, que é mais simplesinho ainda, que saiu agora, você vê, depois, é o V3 de 24 de março. Depois do R1, saiu quase 2 meses depois. Ele quase empata com o R1, porque é só para código, mas é 100 vezes mais barato que esse, tá? Então, e veja o Grok também, ele é mais baixinho, é mais barato que o V3. Então o que que acontece assim aqui? São modelos muito caros, né? Requisições limitadas. Não, não é moat. Moat é o que eles falam em fosso. Porque eles falam muito assim, ó, as empresas estão atrás do moat. O que que eles querem dizer? Eles querem dizer assim, que o sonho do Google, da Microsoft, do OpenAI, da Cloud, da Anthropic, né? Da DeepSeek, de todas as outras, tem mais da China, né? Vamos ver se mostra aqui, tem a Qwen, só que não tem o preço, que deve ser de graça. O sonho deles é ter um moat, que é você ser tão bom que ninguém se compara a você. Só que aqui a gente tem que olhar, tem que olhar duas métricas, assim. Quando você é bom, muito melhor que o outro, qual que é o custo? Porque é isso que vai barrar as pessoas. Então vejo que ninguém tem um moat ainda, né? O Google veio forte no final de março, passar o DeepSeek, todos os outros, e agora a OpenAI veio para pegar a dianteira, porque se ficar nas notícias que o Google é melhor, todo mundo cancela a OpenAI. Inclusive eu cancelei meus planos, porque eu não usava todos os dias, eu não gosto de ficar muito dependente da IA, ficar conversando e tal. Só uso quando preciso mesmo. E aí eu estou usando muito o Grok, que é de graça, você entrar na grok.com. Inclusive eu paguei $5 na API e vou dar todos os meus dados lá, eles vão dar $150 por mês se eu gastar aqueles 5, mas eu nem gastei ainda. Aí tô usando o Google no AI Studio. Eu não sei se vai aparecer aqui, que é uma outra conta, tá? Eu tô. aistudio.google. Que... Não é isso. É aistudio.google.com. Só que aí aqui, eu tô nessa minha outra conta, acho que eu vou ter acesso. Aí você pode conversar aqui de graça para ele, ó, com ele. Ó. Eu nunca usei aqui. Você usa de graça o Gemini, você gera uma API key que você pode usar então, só que eles usam dado para treinamento, tá? Aí você pode compartilhar a tela com ele, você pode gerar imagens de vídeo, só que não tem muita qualidade, mas tá tudo de graça aqui. Aí você salva no Google Drive e você pode também usar o Gemini.
tipo Gemini.google, que é um outro produto que tem Deep Search de graça aqui, ó. Você faz um Deep Research. Vou até pedir um aqui, vamos ver se a gente consegue alguma coisa interessante, ó. Faça uma pesquisa sobre LMs com o seguinte foco. Quem tem um Moat, que é tão importante, né? Limitações das LLMs. Janela de contexto, input, output, preço, performance nos benchmarks mais importantes. Se possível, faça gráficos. Previsões para os próximos meses. E vamos deixar aí. Vamos deixar. Vai demorar uma meia hora, mas é de graça, né? É tipo um Deep Research que eles já tinham lançado, eles foram o primeiro a lançar. E aí a DeepSeek fez e a OpenAI fez. Então vamos ver se aqui tem sobre o Llama, né? Que eu também acho que não falei do Llama. Aqui o Maverick, ele não foi bem, mas ele não é um modelo tão grande. Tem que esperar sair o Behemoth, né? Que é um modelo que estava treinando ainda. Porque o que acontece assim? Se você parar para pensar, alguns meses atrás, o Elon Musk ofereceu 100 bilhões para comprar a OpenAI e a OpenAI negou. Porque se você voltar mais atrás no tempo, lá em 2016, Elon Musk, 1 billion, OpenAI. O Elon Musk ele deu 1 bilhão de dólares para ajudar. Não sei se foi ele sozinho, mas ele ajudou ali com dinheiro. Para fundar a OpenAI. Então ele que começou isso, mas depois ele saiu porque ele é uma pessoa excêntrica, né? Acho que ele falou, não, IA é perigoso, não quero mexer com isso, e saiu. Depois se arrependeu, quer comprar, né? Mas aí, em pouco tempo, você veja que em um ano, pouco tempo, ele foi lá e fizeram o Grok. Fizeram, acho que 100 mil, 200 mil GPUs tem no data center deles. E o Grok está chegando perto, né? Ainda está de graça para tomar os clientes da OpenAI. E aí ele vai tá competindo, né? E o Google, que apanhou bastante quando saiu o OpenAI, o Google tinha aquele projeto Bard lá, ninguém usava, assim. Tá vindo forte. Tava todo mundo falando do Google, pessoal muito feliz. Mas é que muita gente tem um pé atrás com o Google. Vamos ver aqui se eu consigo ver aqui, ó. Estoque Google. Que é a Alphabet, né? Que é dona do Google. Aqui tá mostrando em português. Eu queria ver se achava. Deixa eu... Eu queria um dado. O que eu ouvi falar é que no mês ela tava perdendo 10%. Vamos ver aqui. Ouvi ontem. Não sei se tá certo. Aqui tá dizendo só 1%. O que eu tinha visto era diferente. Então posso ter me enganado. Eu tinha visto na CNBC lá um gráfico falando que o Google tinha perdido 4/2. Não, acho que tá certo aqui, ó. 207. Não, isso aqui é fevereiro. Ah, mas veja aqui, ó. Fevereiro. Talvez era o trimestre. 4 de fevereiro. Valia $207 a ação. Aí, agora tá valendo 157. Caiu bastante, né? Então vamos voltar aqui. Ó, dia 14, 161. Eu não sei, tinham falado que tinha perdido 10%. Tô achando estranho. Mas tá baixo, né? Se você voltar aqui um mês atrás, dá esses 10%. Talvez tenha sido em um mês. Então, mesmo com eles fazendo tanta coisa boa assim, eles não estão perdendo dinheiro. Inclusive, falaram que a OpenAI ela gastou uns 8 bilhões no ano passado com data center. E aí, uma crise grande que gerou quando lançou o DeepSeek, que o pessoal percebeu o seguinte: a gente consegue ter os mesmos resultados gastando 20 vezes menos em hardware. Então, o que eles tinham previsto de dinheiro para construir data center, muitos pararam os investimentos, principalmente a Microsoft. Então, algumas dessas empresas de data center, acho que elas estão meio sofrendo aqui. Chama CoreWeave.
essa parte não é tão importante, né? Eu não sei se eles são uma empresa que aluga infraestrutura. Mas eu vi um cara falando mal, falando assim, eles vão perder muito dinheiro, porque é, o pessoal não vai gastar mais tanto. Ficou um pânico. O DeepSeek foi uma bomba nuclear ali no mercado, porque o pessoal falou assim, nossa, como que esses caras conseguem fazer uma coisa tão boa que é tão barato, né? Mas lembrando aqui, o grande player é a Nvidia, tá? E eles estão focados em robótica. Eu acho que eu não falei muito aqui no canal, mas se você você entrar no canal da Nvidia e tal, é o Omniverse, né? Eles estão treinando, fizeram um mundo virtual e estão treinando os robôs nesses mundos virtuais para aí você pega, é como se fosse prensar um disco de vinil. Depois está treinado, você só imprime o, o software ali e, e o robô vai estar funcionando. Então, assim, a NVIDIA está focado nisso. Pode ser que as ações deles caiam bastante, porque a Huawei lançou um chip novo. Só que. Só que o que acontece? Mesmo que as ações deles caem bastante, quem vai perder dinheiro é quem tem a ação. Comprou ela alta e perdeu. Mas a Nvidia vai continuar no topo ainda, porque como eles valem mais de trilhões, mesmo perdendo 50% dos valores, ainda tem dinheiro. O pessoal depende deles ainda, né? Só que a gente tá vendo que vai ter concorrência. Acho que a Google também tinha lançado uma alta TPU, que é 2 semanas, ó. Então o Google também. Porque que acontece? Se você pensar assim, a OpenAI é a camada que provê o modelo de linguagem. Só que você precisa executar isso numa infraestrutura, um data center. E aí tem um custo enorme de energia. Tem data centers desses que gastam 1 gigawatt. Não sei se é por hora ou por mês, deve ser por hora, né? Que eles medem. Aí eles estão falando agora, para você poder ter essa estrutura aqui para muita gente usar, você tem que construir data center de 5 gigawatts, que é consumo de cidades grandes. Então, assim, você tem consumo de água do data center, você tem o gargalo da produção dos chips, e você tem que comprar todos aqueles chips. Por exemplo, se você quiser rodar um modelo de linguagem razoavelmente médio na sua máquina, você vai gastar uns 50 mil reais, que é uns 20 mil reais cada placa, assim. Então já não é barato. E você nem consegue encontrar para vender as placas, tá tudo esgotado, assim. Então eles só trabalham nessa camada aqui. Eles não trabalham nas camadas de o wrapper, né? Sim. Vão entrar nas camadas de wrapper. Wrapper é tipo um envelope, assim. Então, um bom exemplo é o Perplexity, que ele está avaliado em uns 18 bilhões. Então ele começou essas coisas de pesquisa na internet e tal, só que eles não têm o melhor modelo por baixo. E aí, inclusive, eu vi um cara muito relevante na IA falando ontem que ele cancelou a assinatura do Perplexity dele. Foi o David Shapiro. Cadê? Só que eu não pus o vídeo na lista. Nem todo vídeo que eu ponho na lista aparece aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui. Mas se... Não, é estranho, eu ponho os vídeos na lista e eles não aparecem. Vou procurar aqui. David Shapiro. Tá certo. Esse vídeo aqui, ó. Que eu tava ouvindo ontem, aí ele falou assim, até cancelei. Ele falou assim, eu assino o Perplexity há 2 anos e eu cancelei. E por quê? Porque ele tava feliz de usar o Deep Research do A3, né? Só que ele não chegou a falar dessa parte. Eles ficam muito felizes de ter uma ferramenta só, a mentalidade deles é diferente. Eles gostam de ter uma coisa simples. Em vez de pegar e usar um DeepSeek com, por exemplo, um Open Deep Research. Existem muitos software livres que às vezes fazem um trabalho massa, assim, e deve ter outros, tá? Eu não sei qual que é o mais famoso aqui. Mas tem software livre que você pode usar um modelo mais barato
né? Igual você pode ver, todo mundo tava falando do Manus, AI, e agora nem estão falando muito mais. Como que ficou tão quieto, porque agora a OpenAI, acho que para competir, né? Eles começaram a lançar mais coisas que você pode fazer tudo embutido, né? E eles querem unificar os modelos, porque para as pessoas que estão tirando sarro, assim, né? Ah, agora tem o DeepSeek, o OpenAI 4o, 4o e O4, né? Aí eu falo assim para uns amigos, nossa, mas se o pessoal tá discutindo só o nome, então quer dizer que eles não têm mais o que criticar, né? Mas eu tenho mais o que criticar no momento aqui, e não é só do OpenAI, é de todos. E aí eu vou falar aqui desse gargalo agora, que é a principal limitação que eu vejo da LLM, que é a janela de contexto. O OpenAI tem feito um ótimo trabalho nisso, já vou explicar. Limite de input, limite de output. Eu precisaria de muito fôlego para explicar essa parte aqui, mas vamos começar pela Google AI Studio. Aqui. Se você entrar aqui na parte de chat, onde você pode escolher o modelo, você vê aqui. Vou pegar o Flash, né? E tem os preços aqui que você não paga, tá? Só paga se você usar na API. E acho que se você pegar aqui a API de graça também não tá pagando. Mas aí ele fala para onde é melhor uso. Aqui os limites, ó, 1000 requisições por minuto. É difícil passar isso. Mas aqui no Free que a gente está usando, é 10 requisições por minuto, que às vezes o Who Code passa isso, pode passar, e 500 por dia. E aí tem a latência, que é o tempo é médio. Vamos ver se eu consigo achar um outro aqui, porque ele não está mostrando a janela as informações completas que eu queria. Esse não vai ter uma tabela completa. Mas se a gente entrar lá no site do Cloud, lá eles têm. Vamos ver se a gente acha aqui. Nossa, documentação. Vou fazer uma pequena pausa e já volto, tá? Eu interrompi a gravação sem querer. Aí eu tenho que ver se eu vou juntar os dois vídeos ou se eu faço o upload como parte 2. Então, assim, eu consegui achar, deu um pouco de trabalho para achar aqui a página do Cloud. Aí vocês vê que tem vários modelos. Aqui na mais esquerda, o mais novo, o 3.7. E, e aí o 3.5 e o Haiku, que é o pequenininho. Aí você vê aqui que sempre a gente tem que olhar nas letras pequenas, né? Então, assim, esse modelo aqui, 3.7, é muito bom, mas ele é muito caro. É $15 por 1 milhão de tokens de saída. Isso, se você estiver programando, ficar uns 40 minutos programando uma tarefa, já chega nisso, mais ou menos. Daria uns R$ 80, até mais. Só que o que eu queria mostrar é o seguinte, que é o Max Output. Esse aqui que é um grande limitador para um agente de IA. Que você sente isso se você perguntar, se você pedir para ele fazer uma coisa grande. Você falar assim para mim, faça uma apostila de programação em C, faça uma apostila de programação em Elixir, escreva um livro, escreva um romance, escreva uma história grande. Então veja, ó, isso é muito importante, essa limitação. Então, de uma tacada só, ele só dá 64 mil tokens. Isso acaba não sendo muito, sabe? E isso que é o modelo bom, né? Aí os outros são mais normais, só 8 mil tokens. Então é por isso que quando você pede para escrever um código, às vezes ele escreve uma parte boa e a outra é como se ele ficasse cansado. E veja que antigamente era só 4 mil tokens. Então, mesmo você tendo uma janela de contexto grande, que eles estão falando que no começo a janela de contexto era isso, era 8 mil tokens. Por isso que o pessoal falava que era inútil. Era 4 mil, 8 mil tokens, depois 32 mil tokens. Nossa, ele não faz muita coisa. Mesmo ela sendo grande, 200 mil tokens, 1 milhão de tokens, 2 milhões de tokens, ou igual o Llama, que é 10 milhões de tokens, que o problema disso é que para você rodar numa máquina local exige muita memória, você não consegue rodar tão fácil. Você não consegue carregar de uma vez, porque tem umas que tem limitação de entrada, você nem consegue carregar a janela de contexto de uma vez, tem que fazer várias requisições. E aí eles costumam limitar requisições por minuto, requisições por dia.
E se você passa o limite, travou ali. Então é muito fácil esgotar. Às vezes em meia hora esgota, né, o limite, mesmo você tendo dinheiro. Claro que tem os níveis, né? Se você é uma empresa e gastar mais, eles te aumentam os seus limites, mas mesmo assim é um limite. Que o OpenAI fala que assim, para não sobrecarregar o sistema, todo mundo poder usar e tal. Então veja assim, é um grande limite é isso daqui. Para você fazer de uma tacada só uma coisa grande. E fazer um agente de IA. Por quê? Porque uma coisa assim que eu vou resumir, não dá para explicar muito, já foi mais de meia hora, é que para você você não pode confiar nos dados que a IA te dá, tá? Você pergunta, as respostas são meio aleatórias, às vezes não são precisas. Então você tem que trazer seus próprios dados. Para você trazer seus próprios dados, você tem que carregar eles no janela de contexto, a maneira mais fácil e rápida. E também a única forma da IA poder usar seus dados, né? Tool calling, tudo usa a janela de contexto. Mas se você trazer seus próprios dados, seus próprios dados, você vai gastar muito token. E token é dinheiro, então já fica caro. Sim, você tem um limite dos outputs também, da qualidade dos dados que você vai ter. Então veja assim, elas são muito boas, mas aqui é um gargalo enorme que eu vou mostrar como que a gente pode solucionar. Se a gente olhar aqui no do Google, ele... Essa página aqui. Eles falam assim, né? E todas têm isso, tá? O número de requisições por minuto, solicitações por dia e tokens por minuto. Então veja aqui no Google, por mais que ele tenha janela de contexto lá de 1 milhão, mas você só pode carregar 250 mil tokens no minuto. Então se você pegar um vídeo lá de meia hora e falar, carrega aí, ele pode ser que ele passe aquele limite ali do minuto e você perca a requisição, trave. Então os limites não são tão generosos assim. Aí se você olhar aqui, por exemplo, na OpenAI, veja que tem os preços, né? Aí que você vê, o O3 é muito caro, ó. É $10 o input. Acho que eu fechei do Anthropic, né? Deixa eu voltar lá só para comparar. Ó, então você veja que o da Anthropic, que eu já acho caro, é $3 o input e 15 o output. O do O3 é $10, é 3 vezes mais caro e quase 4 vezes mais caro a saída, $40 o output. Então, se você estiver programando meia hora ali, você vai gastar R$ 200. E claro que isso aqui é um de melhor qualidade, né? Só que às vezes é melhor você gastar meia hora a mais programando com o DeepSeek e gastar R$ 10, né? Porque às vezes o que acontece? Você manda gerar o código, ele não gerar o código errado, se tiver que gerar de novo, você vai gastar mais. Uma coisa que a OpenAI fez para ajudar a mitigar, porque tem uma técnica chamada RAG, né? Que eu já falei sobre isso, Retrieval Augmented Generative. Eles criaram esse negócio aqui que chama Vector Store. Deixa eu ver se está na página certa. Não sei se é na página certa, porque eu deixei nessa página. Eles criaram, você pode criar uma Vector Store. Um primeiro giga é gratuito e tem até 100 GB. E acho que cada giga é 10 centavos por giga por dia. Então você faz o upload de arquivos porque eles têm essa API nova, Responses, que a antiga chamava Completions, que vai ser depreciada até o final do ano. Você faz o upload dos seus arquivos lá. Se você não tem muitos arquivos, você pode pegar um livro que é seu, uma apostila, um documento, faz o upload de todos os seus arquivos lá, até 1 GB de graça. Aí você pode fazer a consulta e você usa aqui nessa API nova Responses, tem esse parâmetro Tools. Você diz qual Vector Store que ele tem que procurar, passa o ID dela, e aí ela vai retornar a informação com os dados do seu RAG. E isso é bom, porque ajuda a fazer um RAG mais fácil. Se for fazer um RAG na mão, você vai ter que usar os embeddings aqui, né? O modelo de embed, que você tem que pegar seus dados e converter para aquele vetor multidimensional e salvar, e a sua consulta também, e recuperar, dá mais trabalho. Você também pode usar a versão de GraphRag, aí você vai ter que aprender um banco de dados orientado a grafos, tipo Neo4j, ou tem as ferramentas mais simples, às vezes, que já é embutido. Mas, enfim, aí aqui dos limites, né, que eles falam que... Porque eles não têm infraestrutura também, né?
Porque você compra aquele monte de CPU e depois chega no horário de madrugada e ninguém tá usando lá. Ou alguém faz ataque malicioso. Ou você mesmo, sem querer, você podia gastar todo o seu dinheiro. Imagina que seu código tem um bug, não para de fazer requisição. Então, quanto mais você gasta, você vai ganhando limites, né? Aí aqui que eu te mostrar da OpenAI para vocês verem aonde que tá a pegadinha, por que que o modelo não é tão bom. Quando você não tiver respostas boas, você entendeu por quê? Porque ó, o 4O, o 4O, ele só tem 16 mil tokens de output máximo. Então, mesmo você tendo uma janela de contexto de 128 mil tokens, ele só retorna 16 mil na requisição. Aí você chega no O3, o O3 é melhor, ele retorna até 100 mil tokens. Que eu tava vendo no site do DeepSeek, para eles uma palavra em inglês é 0,3 tokens. Mas tem gente que diz que, no geral, uma palavra é um token e meio, em média. Porque o token não é uma letra exatamente, é um pedaço de uma palavra. Às vezes um emoji pode ser 1 ou 2 tokens. Mas aí depende, porque tem um alfabeto, né, que eles têm, né? Cada token é uma letra do que eles armazenam lá. Depende do modelo, né? Aí se você pegar aqui um mini, também 65 mil tokens. Então isso influencia muito quando você quiser fazer um agente de IA. Porque você visita o site lá. Porque pensa assim, a janela de contexto é a memória. Se a janela de contexto encher, o modelo começa a alucinar, ele não consegue responder mais, porque ele já não lembra, porque ele vai apagando, né? Entendeu? O que foi escrito antes. Então se você fazendo um agente que vai visitar vários sites e coletar informação, esse aqui é o seu espaço máximo. Então você tem que ter um processo que você coleta a informação e resume, coleta e resume. Então, para avançar um pouco, porque acho que eu já falei isso várias vezes, assim, né? É só aqui mostrando, a DeepSeek, ela não tem rate limit, tá? Ó, fala assim, ó, o que a gente aguentar, a gente devolve. Mas ele tem limite de token de output, só 8 mil. Então, o que acontece? Quando você for projetar o seu sistema de IA, você projeta ele para ele não retornar muita informação de uma vez, se você quiser usar os modelos baratos. Você projeta ele, você vai ter que fazer um modelo mais inteligente que retorna uma parte, resume, comprime e faz em pedaços, assim. Porque senão você não vai conseguir. Eu gosto muito do Rule Code. Nem uso tanto, mas ele é melhor que o Klein, que é um fork. E o que acontece? Ele tem vários modos que você pode instalar, né? E tem um chamado Boomerang, que ele cria. Você tem que baixar ele, tá? Configurar. Você cria ele e ele vai quebrar em tarefas menores, tá? Aí eu tava vendo. Não sei onde que eu entrei, que tinha um lugar de dicas assim. Então você pode instalar o Boomerang, que ele vai criar tarefas menores. Agora eu não vou lembrar onde que eu tava. Deixa eu ver. E ele tem um modo avançado que eu tava vendo esses dias. Não lembro onde que foi no GitHub que ele dá uma dica aqui. Que ele pega e ele cria uma história pro projeto. Ele vai comprimindo os prompts. Deixa eu ver se tem aqui no GitHub no lugar das dicas. Porque não é no oficial. Vamos ver se eu acho aqui. Porque eu uso outro browser e não tá no histórico aqui. Mas não é difícil de achar. Se procurarem, se lerem o site aqui, vocês vão ver que tem um lugar que vai falar de dicas. Aí tem um GitHub lá que tem modos especiais, assim, especializado em Python, especializado em SQL. Deixa eu ver se eu acho aqui. Realmente, tips. É alguma coisa. Handoffs, eu lembro o nome. Acho que é esse cara aqui, ó. Michael Zeg. Ó. Então, se você entrar aqui no, no site do WhoCode, se procurar aqui WhoCode Tips and Tricks by Michael Zeg,
Aí ele tem esse handoff system aqui, que você instala um arquivo que basicamente é engenharia de prompt, tá? Então ele pega, quando começa a crescer o contexto, ele vai pegar e vai gerar documentos que ele vai salvar em Markdown, que é um resumo da tarefa. Basicamente você está comprimindo ali as informações. Então o handoff system, vou colocar aqui para a gente não perder. O code handoff system. Eu estava querendo criar um sistema parecido, mas esse daqui já está pronto. Eu vou começar a usar. Porque o WhoCode acaba sendo um dos melhores agentes de IA que tem já, tá? E porque ele tem acesso a MCP e ele tem é um modo agente de codificação. Só que mesmo sendo agente de codificação, você pode usar para outras coisas. Se quiser fazer um relatório, um deep research, tem gente que usa o code para deep research. Então vamos desafogar um pouco aqui as telas. Eu queria falar de mais coisas, mas eu sempre acabo caindo nesse assunto porque quando eu comecei a fazer os experimentos, eu percebi que tinha horas que dava muito problema e era sempre relacionado a isso. Ah, ele não fez a pesquisa, eu tinha que colocar aqui iniciar a pesquisa, que ele faz o plano ainda. Se bobear, o Brave tá bloqueando aqui a hora de salvar. Vamos ver se ele não vai perder tudo. Deixa ele pesquisando aqui. Então, lembrando aqui que vocês têm o AI Studio, que é grátis, ele faz bastante coisa. Mas esses prompts gratuitos, eles não são tão bons, tá? Aí, o Aider, outro dia eu tava vendo um vídeo, o rapaz estava usando o Aider com o Cloud. Então, você pega um agente de codificação e pede ajuda para outro. Uma técnica bem interessante essa. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver o que tem interessante. Esse aqui é um projeto que eu não experimentei, mas achei bastante bacana. É o OpenMCP. Ele diz que converte qualquer API em um MCP, né? Não cheguei a experimentar, mas quem quiser tentar experimentar. Então, OpenMCP. Aí acho que eu cheguei a falar, né? Se você entrar no site do Neo4j, que é um banco orientado a gráfico, tem vários cursos gratuitos aqui. Não vou fechar, senão eu esqueço de fazer o curso. Browser Use, eu não sei se cheguei a falar no último vídeo, não lembro mais, mas era uma ferramenta que o pessoal estava usando no WhoCode também, que você dá acesso ao browser, né? Ele não é tão perfeito quanto o da Amazon lá. Você tem que usar só os seletores CSS. Eu tentei fazer um agente para fazer compra no mercado aqui, só que o site é cheio de pop-up e não dá para fechar com ESC. Aí o agente não conseguia fechar a tela. Eu gastei uns $2 nisso. Mas ele quase tem ele preencheu o carrinho de compras, foi bem interessante, sim. Eu quero gravar um vídeo sobre isso depois. Aí tem esse vídeo aqui, desse rapaz no Twitter aqui, que ele tá mostrando que ele tinha feito, ele pegou o browser use e transformou num MCP. Eu tava até lendo o código fonte dele, acho que foi o que eu fechei aqui, eu não deveria fechar. Porque ele pega todas as partes do prompt do browser use e transforma num MCP. Vou mostrar rapidinho aqui, não sei se eu mostrei outro dia. É bem interessante, ó. Aí ele faz as tarefas, assim, dá as ferramentas, ó. Procure no Google, volte a uma página, clique num elemento. Tinha lido outro dia, mas já esqueci. Quero fazer um vídeo dedicado a isso, por isso que eu guardei ali o link. Aí aqui, o browser use em si, que é ele é uma ferramenta de IA, né? Um agente de IA de browser. Mas aquele outro lá era um MCP disso. Acho que o Manus estava usando browser use. Talvez isso daqui seja um outro feito por outra pessoa, tá? A mesma pessoa pegou. Esses aqui são concorrentes. Ela fez, só que o pessoal falou assim: não usem esse MCP porque ele está coletando informação das pessoas. Vou até fechar aqui. Aí aqui do RunPod, isso daqui, se você quiser fazer experimento de você rodar a sua própria IA, entre aspas, privada, né? Não local, né? Você pode alugar, mas vejo que dá uns 20, R$ 25 por hora. É bom para quem quer trabalhar com geração de imagem, de vídeo.
E porque vocês vão perceber que o grande problema da IA é censura, que esses chat GPT, essas coisas, eles têm um prompt já e ele é cheio de instrução censura. Não sei se cheguei a falar do Zed, mas é um editor novo, preparado para IA. Ainda não experimentei, tem que experimentar aqui também. Então vou falar um pouco aqui do que eu queria ter falado mais sobre isso, mas eu sempre caio. Eu queria encerrar. Eu nunca mais vou falar sobre isso daqui, ó. Janela de contexto, input, output. Vou encerrar essa parte. Acho que todo mundo ficou claro, entendeu as limitações e o porquê que não vale a pena usar esses modelos tão caros. Você vai pagar R$ 1.000 por mês. Mas é melhor você pegar os tokens. Você compra um token da API e vai usando. Quando você estiver gastando $50, $100, $200, você pode considerar pegar um pacote de assinatura. Eu não recomendo assinar, não estou assinando nada ultimamente. Só estou usando os tokens grátis porque quando lançou o Grok, eu falei, opa, tokens grátis para todo mundo. Então eu quero falar um pouco dos projetos que eu estava fazendo, assim, porque da limitação, né? Então, eu vou começar falando aqui do Agent to Agent, que é o do Google, o A2A e a ADK, né? Acho que é Agent Development Kit. Aí, assim, porque... O que é o lado bom? Né? Lado bom, integração com outros agentes. Aí, lado ruim, eu não quero fazer um vídeo sobre isso ainda. É muito complicado, serve ao interesse das grandes corporações. Então, se você trabalha para uma empresa grande, que tem clientes grandes, daqui é interessante. Mas se você é um desenvolvedor sozinho, eu recomendaria fazer outra coisa, que eu vou até explicar umas ideias que eu tenho em relação a isso. Aí, até achei esse tweet aqui, que veio numa newsletter, eu tirei um print hoje. Então o cara fala assim, eu esqueci quem é esse Justin Welch, estava na newsletter do Indie Hackers. O benefício de trabalhar para mim mesmo é que eu não tenho que perseguir objetivos de crescimento sem significado. Eu não tenho que crescer mês sobre mês, trimestre sobre trimestre ou ano sobre ano. Eu só preciso pagar minhas contas e salvar para aposentadoria, né? Só as coisas que importam, entende? Então isso aqui é uma coisa interessante, porque o que acontece? Como vai ter muito desemprego com IA e tal, muita gente vai ser forçada a empreender. Quase todo mundo vai ser forçado a empreender e se virar. Porque os empregos vai ser igual na Shopify. Eles falam assim, ó, não vamos contratar mais ninguém, se vira com IA. Eles vão te obrigar a usar IA e você vai ter que trabalhar por 2, por 3, cada vez mais. E... Então aqui, ó, se você mexe com uma ferramenta dessa, ela é complicada demais. Então você tá seguindo o interesse da empresa, do empregador. Mas se você quer seguir o seu próprio interesse, eu vou colocar aqui, ó, projeto de agente de IA leve. Você pode criar sua própria interface de agentes, porque o Agent to Agent, ele executa numa interface web, HTTP, né? Ele vai estar escutando num socket, como fosse um site, REST. Aí o que você pode fazer, que você pode usar para isso? Containers, mini VMs e Deb. Eu já falei um pouco sobre isso, mas só para recapitular. O Dagger, ele é bem interessante porque ele permite você criar esses workflows componíveis, né, composables. O que é mais, ele é um do co-criador do Docker também. O que é mais interessante nele é que ninguém tá usando. Ele é tão bom e ninguém tá usando. Saiu um vídeo esses dias, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, tem só 1.800 inscritos. Esse aqui é interessante, que ele explica no principal, mas saiu um que ele usa um agente para query. Aí é bem legal. Aí ele roda o shell do Dagger. O Dagger é uma coisa que envolve o Docker, né? Inclusive o Docker, ele lançou eu até ia fazer um vídeo sobre isso. Eles lançaram um wrapper, como se fosse uma lama. Ele
Deixa eu ver esse vídeo oficial aqui deles. Model Runner aqui. Eles lançaram tipo um Olama, ó. Que você baixa os modelos de linguagem com Docker. Ó, você dá só um comando Docker Run. Aí você baixa a imagem. É bem simplesão. Aí você só baixa a imagem e executa. Hi, in this video we'll have a find out Para competir com o Olama. Ó. AI. What are Aí você abre o shell e você dá os comandos. Né? exposes an OpenAI compatible E inference também dá a URL que você pode acessar, sua API. to use AI Qwen 2.5. Então basicamente é uma competição com o Llama, né? Eu não cheguei a testar ainda. Que essa máquina que eu estou usando aqui não é a melhor máquina que eu tenho, tá? Então ela não consegue rodar muitos modelos. Tem que pegar outra para rodar. Só gosto dela porque tem essas telas grandes aqui. Então ele tem esse agente de IA aqui que ele fez. Ele fez em Go, mas você pode fazer qualquer linguagem. Aí eu quero ver se eu mostro o prompt para vocês. What's great O terminal. is we have these. If I pull up database agent, so I'm going to open plain question. The Angular customer based on total ask. So we have Aqui. customer data. So let's ask Ele tá no terminal do Dagger, né? Mas você pode usar who is our como se fosse um container. Então ele fica ouvindo uma porta. Aí ele tá conectando ao banco, ele não tá passando um URL, né? E ele tá perguntando, conversando com o banco. Ó. Quem que é o cliente mais popular? using that SQL module, which we'll talk about here in a minute. You can see that it's looking. Pra tentar resumir, é que assim, como o Dagger você monta vários containers e ele tem essa funcionalidade de IA, você também expõe ele a ferramentas. Só que não é um modelo padronizado como MCP. E aí você expõe ele a ferramentas e aí o seu agente de IA está livre para usar aquele container se ele quiser criar arquivo, deletar arquivo. E uma coisa muito interessante do Dagger, ele usa GraphQL. Eu não estou vendo ninguém usar, mas ela seria muito bom para IA usar. Se não ficar retornando JSON, você pode ter conexão também por WebSockets. Aqui, com esse subscription aqui, que você usa um WebSocket. Então, acho que isso daqui seria muito bom porque ela é tipada. Ela é uma API tipada. Você tem que ter um esquema. Então, você tem que ter um esquema. E se você ensina a IA o esquema, ela vai saber... É como se fosse a gramática dela, o que ela pode fazer, tá? E basicamente, então, assim, com isso, vou colocar aqui GraphQL, esquema tipado, você consegue fazer o agente e também vou colocar aqui para não esquecer, ó, programação assíncrona. Então, como o agente ele pode ser que nem o Gemini aqui, ó, que demora meia hora para te dar uma resposta, você não quer ficar segurando o servidor. Então, vamos entrar aqui no GitHub do A2A. Tava vendo o protocolo, tem uma parte que falava aqui, quando você faz a tarefa, ó, tem a task é a tarefa. Aí você submete a tarefa, que é a unidade central de trabalho. Aí ela tem os estados dela, ó, submitted, working. Então assim, você mandou, tá trabalhando nela, ele precisa que você mande dados, tá completa, falhou, cancelou. Ora, para quem vem do mundo Ruby on Rails, isso daqui é um background job que você roda num sidekick. Ó, que você agenda a tarefa para ela executar, para não ficar segurando o servidor HTTP. Eu nunca usei, mas eu sei que no Python é o Celery. Então, quem vem do mundo Python, você cria uma fila de serviços aqui. Por quê? Porque as grandes empresas vão falar para você assim, use o Kafka, né? Use Kafka. Ou use RabbitMQ. Mas eu falei assim, isso daqui, gente, é muito pesado. Isso daqui é para banco, para Pix. Acho que o Pix usa o Kafka. Você é um desenvolvedor independente, você não precisa se preocupar. Eu acho que usa, não tenho certeza. Não posso falar besteira.
Ó, porque você está lidando com bilhões de requisições por dia. Mas se você é um programador independente, não perde seu tempo nisso. E eu estou pensando, se der tempo, em criar um mini agente de IA com uma dessas ferramentas aqui. Aí aqui, mini VMs, eu sei que tem esse aqui, ó. Flydon.io, só que é meio caro. Ele, ele, ele pega uma imagem Docker e transforma numa micro máquina virtual. Para que isso? Se você pegar sites como educative.io, você pega um. Deixa eu ver, deixa eu achar. É que é pago, tem um ou outro curso gratuito. Vou pegar aqui um de Python, vamos ver se rola. Deixa eu ver. Ele é legal que é uma interface texto, né? Vamos ver se tem uma coisa de graça aqui. Tem que pagar. Mas enfim, ele tem as partezinhas que você executa o código. Isso geralmente eles fazem com máquinas virtuais. Aí você poderia usar Docker, mas o Docker tem o perigo de alguém vazar e pegar o controle do host. Então, tem um negócio da Amazon Firecracker. A Amazon Firecracker é uma micro VM, não é mini VM. E aí o Fly.io, ele usa a Amazon Firecracker. Só que, assim, é uma máquina virtual que eles tiraram tudo, deixaram ela pelada, assim. E tanto que eu não consegui fazer rodar, tem que tentar usar a Yamori para tentar fazer isso. Essas partes dão muito trabalho, a parte de infraestrutura. Mas ela tipo, tava vendo um artigo esses dias, o cara se gabando lá, ele, em 500 milissegundos eu dou boot numa VM. Era um desses sites que você faz coisas em React, assim, os projetos. Eu acho que eu fechei o blog, vou mostrar outro dia. E vamos ver se tá, às vezes aparece no Google aqui, né? Firecracker. Enfim, o cara tava se gabando lá de na empresa dele, eles fazendo um boot super rápido. Só que isso aqui é infraestrutura baixo nível, você não vai achar nada pronto. Que pelo menos eu não achei, não procurei tanto também, né? Mas se você quiser ter. Isso é ideal para você rodar um agente de IA. Porque assim, se você der uma máquina para IA, ela pode destruir sua máquina. Então você tem que dar uma máquina virtual ou um container Docker para que ela não destrua sua máquina sem querer, né? Às vezes dá um RM. Alguém faz uma injeção de prompt e dá um RM lá. Para dar o contexto. Então, assim, com uma micro VM, um container ou Dagger, você pode fazer o seu sistema isolado. Mas se você está rodando a sua máquina local, você não precisa de nada disso. Você também pode usar um workflow com N8N. Então eu vou começar a ir para essa segunda fase. Eu vou partir para desenvolver aplicativos, porque já cansei de falar de estratégia, né? Que é interessante, mas tem a limitação. Aí, o que eu posso dizer aqui, além disso? Tem o Boxer. Deixa eu ver. Boxer Wasm. Eu tava vendo uns 2 dias atrás. Que eu ainda não sei para que caminho ele vai. Mas o Wasm é WebAssembly, tá? Mas basicamente eles estavam fazendo uma implementação da libc. E aí você pega e tava. Ele fez um programa lá. O arquivo deu 1.8 MB só. E rodava no browser. Então daqui a um tempo você vai poder. Você vai poder usar. Só que tem outras ferramentas embutidas, tá? Ele converte uma imagem Docker para um container, roda no browser. Aí tem outras soluções, que eu lembro que um dia eu fiquei 2 horas conversando com o GPT. Deixa eu ver se é isso aqui. Livecodes. O Brave, a busca dele não é muito boa. Esse Livecodes é um editor no browser. Que aí, se você ver aqui, por exemplo, Ruby, ele executa. Não sei se vai mostrar aqui. Esse Opal aqui é uma implementação que converte código Ruby, roda em WebAssembly. É uma implementação de Ruby em WebAssembly, tá? Que todo mundo já deve ter visto um vídeo que ficou muito famoso há muitos anos atrás, assim. Learning Quick Browser.
Já que eu não tenho certeza se usava WebAssembly. Aqui. Os caras rodaram Quake no browser, ó. Isso de 8 anos atrás. Porque eles pegam e fazem o port, né? Eles compilam para o WebAssembly. Que é como se fosse uma máquina virtual que está rodando no seu browser. Então, se vocês querem levar um conhecimento para frente, é isso, né? Então, você pode fazer um agente que está rodando no seu browser, que é igual humanos, né? E aí ele pode estar numa maquinezinha virtual aqui, e ele tem a proteção dele. Também ficou muito famoso ano passado uma de Python, só que não lembro o nome, mas os caras estavam executando Python no browser. Acho que esse PyWasm aqui, porque foi ano passado, né? Aí, bom, é só pesquisar, mas basicamente você escreve código Python e ele roda lá no browser e isso ajuda muito para tudo, né? Para você ensinar, criar tutoriais para IA. Mas tinha tanta coisa que ele falar, mas a gente acaba explicando e fica mais nisso, né? Então, para dar um exemplo aqui, teve um vídeo que eu tava falando da professora de inglês, né? Tipo, exemplo, agente professor de inglês. Para acelerar um pouco, já vou encerrar o vídeo. A melhor IA de conversa da Amazon só consegue 8 minutos, 32 mil tokens de áudio. Então, lembre o seguinte, a gente tem o nosso limite cru aqui. Se você for fazer uma aula de inglês, 30, 40, 50 minutos, você não conseguiria, e você pagaria uma nota nisso daqui em tokens, tá? Você não conseguiria, fica muito caro. Que é tudo que eu tava falando sobre isso, porque assim, não adianta ter um negócio que é muito bom, que ele é caro demais. Aí não tem sentido. Você tem que fazer um que é. Você tem que contornar, né? Seja como a água, né? Contorna os obstáculos, fazer mais barato. Então você não consegue fazer um agente para fazer uma aula inteira. Você tem que quebrar em partes. Aí, por isso tem que usar aquelas técnicas que eu falei do who code para resumir, usar reg e o embedding, os files. Geralmente quando eu falo as coisas, tudo se liga, tá? Às vezes a pessoa não vê a ligação, mas tudo se liga. Então, por isso que as pessoas usam agentes de IA. Você não pode encher a janela de contexto. Então, cada agente vai ter a própria janela de contexto dele. Ele não vai alucinar, entendeu? E aí você tem que fazer um sistema de delegação, cada um fazer uma tarefa. Então, se por exemplo você está fazendo uma conversa de um agente de IA, você tem que ter vários agentes. Vários agentes para áudio, para transcrição, para escrita. E aí, o que eu queria fazer assim? Então, se eu fosse fazer. Eu não vou entrar a fundo hoje, mas uma ideia que eu estava falando comigo, eu queria fazer um projeto que fosse para você um simulador de entrevista de emprego. Então, você entra como se fosse uma chamada de Zoom, assim, no browser, e aí você fala, que é como se fosse um agente de áudio. Aí o agente vai transcrever o que você falou, e ele te faz uma pergunta, você tem que responder, ele vai te avaliar. E aqui na aula seria parecida de inglês, né? Então, assim, você fala, né? Fala, aí vai ter que ter uma transcrição, transcreve, você pode usar um Whisper. Ainda não tem transcrição tão boa em tempo real. Esse da Amazon faz em tempo real, só que é muito caro, nem sei se está no Brasil ainda. Ele vai transcrever, vai avaliar, gerar a resposta e fazer TTS, que é Text to Speech. Certo é escrever a sigla depois do que a definição, né? Mas deixa. E então esse é o desafio, né? Você tem que manter um canal de conexão ali com socket. A Amazon não usa socket, eles usam HTTP2 mesmo, né? Mas aí você tá no seu front-end, você mantém o canal com socket e ele está sempre aberto. Você tem que fazer a conversão, os codecs, né? Porque depende do conversão, codecs, atualizar tela. Aí você poderia fazer um agente de conversação, né? Que ele pega
e fica conversando com você. Essa é a parte mais difícil. Você pode fazer coisas mais simples. Eu tava tentando fazer um clone do Duolingo, que aí você pega e fala, ele vai quebrar nos fonemas, vai avaliar se você tá pronunciando certo, né? E tudo mais. Então eu vou começar a partir para essa área. Então, essas daqui são as áreas que me interessam mais. Tem uma outra coisa que me interessa, por isso que eu estou estudando o Jetpack, então já que é um brain melting aqui, que eu falei, é muita informação. É uma coisa que eu estava querendo fazer há um tempão, que é um Stream Deck. Porque um Stream Deck, ele custa muito caro. O programador é um cara que não gosta de gastar. Pelo menos eu, né? Tem uns que gostam de gastar muito. Ó, um Stream Deck, você veja aqui, tem R$ 2.000, tem uns de R$ 600, que basicamente ele é um tipo um tabletzinho aqui que você configura os botões de uma tela configurável. Aí você aperta um botão para fazer um efeito sonoro, fazer a transição de tela. Mas eu acho meio que um desperdício. Porque o que você pode fazer? Você pode fazer um aplicativo, existem aplicativos disso já, se você quiser usar. Faz um aplicativo no tablet, no celular. O Open Broadcaster Studio, que é o que eu uso, ele tem acesso ao WebSocket. E aí você faz a comunicação e você pega o seu celular, o seu tablet, você deixa aqui, você aperta um botão, é a mesma coisa, né? Pra que comprar um hardware só pra isso? Eu acho um desperdício, né? Aí eu tava até querendo fazer um aplicativo disso uma época, e eu quero ver se eu faço como um dos experimentos de estudar Jetpack Compose e fazer programação em par com IA, né? Então esse é um dos experimentos que eu quero fazer. Stream Deck, aplicativo. Bom, já expliquei, né? E aí, o outro experimento que eu quero fazer, lembrei, é muita coisa. Eu começo a falar de uma coisa e esqueço. É um aplicativo para câmera RTP, que eu não quero pagar os $5 que custa o aplicativo. Então, assim, câmera RTP OBS. Isso daí, que você pode pegar um aplicativo, aí você pega a câmera do seu celular, que ela tem, a minha câmera é 4K, essa daqui deve ser 1080 pontos, 1K. E aí você pega e usa a câmera do seu celular para transmitir na rede local, né? E deve ter baratinho os aplicativos só com propaganda, ou $5. Eu já vi muita gente fazendo. Por quê? Porque a minha câmera fica em cima do monitor, ela fica muito alta. Aí fica baixo, é muito ruim. Na entrevista de emprego, às vezes eu tô escrevendo no papel, o cara acha que eu tô olhando para baixo. E eu tô quase no nível normal. E a pessoa acha que eu tô olhando para baixo. Isso dá uma impressão muito ruim. E assim, eu vou falar assim, com a cabeça para cima, aí eu não enxergo a tela, né? Então, eu queria fazer um aplicativo também de. Eu provavelmente nunca vou fazer isso, porque eu sou bem enrolado, né? Mas são ideias que eu tenho há um tempão. Aplicativo para câmera RTP. E aí você configura no OBS, porque eu até fiz um planejamento no Google AI, só que ele não quis dar output. Ele falou assim, ó, aqui é a parte difícil. Aqui eu tenho que converter os codecs. Por quê? Porque enchi os tokens. E aí então eu percebi, eu falei, poxa, por que não funciona? Porque sempre assim. Fica limitado, né? Na parte boa não funciona, né? Então já para encerrando o vídeo, então assim, só vamos ver o que é o resultado da pesquisa, o que ele escreveu, assim. Eu tava vendo uma que um amigo meu fez ontem, bem interessante. As fontes são muito boas, ó. Ele pesquisou em 83 sites, não custou nada para nós. Porque isso é uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que é o seguinte, agora tá tudo de graça. Nossa, eu queria fazer um vídeo só sobre isso, vou ver se eu faço. Agora tá de graça, tem o Grok e tal, mas eles estão no prejuízo. A OpenAI teve 8 bilhões de prejuízo, 7, 8 bilhões no ano passado, porque custa energia, data center e tudo mais. E aí, vai ficar muito caro, vai ser igual o Uber, era baratinho, Uber, uma corrida R$ 5, hoje é 20. Quando eles se estabelecerem, ou eles fazerem um monopólio, ele vai chegar um ponto e falar assim, ó, agora é caro, agora você tem que pagar. Aí você tem que pagar R$ 200 por mês, R$ 1.000 por mês. Eles vão tirar o tanto de dinheiro que você puder. Eles querem tirar mais das empresas, né? Porque a empresa lá paga um funcionário. Imagina, paga 1.500 de salário, mais uns 1.500 de direito trabalhista, R$ 3.000. Aí chega e fala assim, ó, seu empresário, tira esse funcionário de R$ 3.000, paga minha EA aqui, quinhentão por mês pra mim, sei lá. E aí eles vão pegar nas empresas grandes, o cara que ganha 10, 20 mil, e vão vender IA. Eles queriam vender plano de $20.000, $2.000.
Porque eles estão no prejuízo. Às vezes, se gerar aquela imagem do Ghibli, às vezes custa uns $7 para ele. É bem caro, sim. Vamos ver o que ele fala aqui por cima. Depois eu deixo esse documento para vocês. Tá bem complexo, porque a pergunta era complexa, né? Mas eu vou deixar aqui para quem quiser ler. Então, lembrando, hoje foi um vídeo bem produtivo. Deu então, quase uns 70 minutos de vídeo. Não quero me estender mais que isso. E aqui os benchmarks. Aqui passou, porque acho que acho que um humano era 60%, tá dizendo 75% do A3. Não, 100, não é todo humano que tira 100, não. Então é isso, espero que tenham gostado. Parece que é repetitivo, mas que nem falei assim, a gente tem que conectar os pontos, né? Então assim, tá todo mundo muito feliz, dizendo, nossa, a gente são muito bom, tô cancelando meu Perplexity, ele faz Deep Research, ele faz Tool Calling, ele já é quase um AGI, porque é igual um ser humano. O que é um ser humano pelado, sem nada? Ele não é nada. Mas dá uma caneta, dá um papel, dá um sapato, dá um machado, dá ferramentas. O ser humano precisa de ferramentas. E é isso que, quando você fala em ferramentas, está falando de agente de IA. Mas, o que adianta usar um negócio que é muito caro? É inviável, né? Porque é a mesma coisa falar assim, ó, eu tenho um remédio aqui que cura todas as doenças da sua vida, mas ele vai te custar 10 milhões. Você fala, eu não tenho 10 milhões, então não, é como se não servisse, né? E o que eles mais querem é ter um monte e ninguém vai ter, tá todo mundo copiando. Você vê o Elon Musk falar, tá bom, você não quer vender? Eu faço a minha. E fez a IA dele lá, em um ano. E aí eles provavelmente vão querer entrar nessas camadas aqui para ganhar mais dinheiro. Tá tendo um julgamento, a OpenAI vai querer comprar o Chrome, porque o Google está sendo acusado de monopólio, todo mundo sabe que tem, né? Ele provavelmente seria obrigado a vender. Fala dessas limitações, porque o que eu queria falar no vídeo era só sobre economia de token. Porque no futuro as pessoas vão falar, me passa um token aí, me empresta um token, porque as LMs funcionam com token, que é só um mascaramento que, no fundo, que dali é energia elétrica, infraestrutura, mas para eles criam essa nova moeda que é o token, né? Então, para eles é interessante, se você faz uma requisição que não é boa, você tem que ficar fazendo de novo, você está gastando dinheiro e eles estão lucrando nisso. Aí o Rucode tem essas dicas avançadas, vale a pena experimentar para você criar um bom agente, que aí você pode usar um modelo que você quiser, porque ele é uma alternativa ao Cursor, né? O Cursor eu acho muito caro. Esses dias até vazaram um prompt do Cursor lá, é uma piada, uns 500 linhas só. A NVIDIA, que é um grande monstro, que poucos falam, mas eles estão dominando muito. É o Nemotron, né? Que eles têm um modelo de avatar. Deixa eu ver se colocar assim. NVIDIA, Nemotron, avatar. Acho que até tem para download, mas ninguém baixa. Esqueci. NVIDIA NIM, eu acho que é. Deixa eu ver. NVIDIA NIM. Aqui é o avatarzinho do cara. Aqui, ó. Saiu. Não, mas aqui é do ano passado. Ah, eles têm lá. Deixa eu ver. Acho que é esse aqui. Os avatares humanos, ó. Vai ficar no cantinho da sua tela aqui. Igual eu tô aqui, vai ter um avatarzinho pra você ficar conversando. Acho que já tem pra instalar, não lembro. Esse aqui é de janeiro. Olha lá. Só que é aquela coisa, mesmo se você tem dinheiro pra gastar 3, 4, 5 mil, 10 mil numa placa, eles não têm estoque, sabe? Se você quiser comprar as placas, não tem. Aí agora vai entrar no mercado, eu mostrei ali do Google, mas a AMD também tá lançando, ó. A AMD, tem a Huawei. Por isso que eu acho que a tendência é essas empresas perderem muito dinheiro. A Nvidia não vai conseguir manter a vantagem deles para sempre. Daqui a 1, 2 anos, eles vão ser só mais um, né? A AMD está fazendo vários chips e aí tem umas empresas que estão fazendo ferramentas para você se livrar do CUDA, que é a infraestrutura que é para você rodar IA, né? Uma das grandes invenções foi o PyTorch, né?
É uma ferramenta em Python lá, só que acaba sendo muito ineficiente, gasta energia à toa. Às vezes alguém vai lá, reescreve esse código numa outra linguagem. Eu esqueci qual que é a empresa que estava nesses dias. Aí você consegue gastar 10 vezes menos. Então, às vezes, você poderia reduzir aqueles custos só reescrevendo os modelos. Como que é o nome daquela linguagem? Mojo. Mojo AI. Tô tocando um alarme aqui. Vamos ver se esse negócio que tira áudio tá tirando áudio. Eu peço desculpa pelo barulho na rua. Já é 7h03 da manhã. Mas, enfim. Acho que era só isso que eu ia mostrar mais, né? Então, espero que tenha ajudado. Isso daí eu até chamei de brain melting, porque é tanta coisa. Mas eu falei assim, não caia no truque. Eles querem te prender para usar as ferramentas deles. Você tem que ter sua independência e saber usar as suas ferramentas, né? Que for melhor para você. Porque não adianta nada você ficar servindo ao mercado se o mercado eles estão querendo te automatizar para tirar seu emprego, né? Então você tem que aprender a se defender. Então é isso. Se tinha mais alguma coisa para falar, eu esqueci. Muito obrigado pela audiência. Se inscrevam no canal se quiserem, né? Eu posto de vez em quando, tento postar uma vez por mês, uma vez por semana. E é isso. Então eu vou estar parando de falar dessa parte estratégica, porque eu cheguei no ponto que eu falei, não, é isso. É uma limitação. Tem o bom muito caro, o médio que tem que usar um agente. Então eu vou partir mais para código mesmo. E se tiver uma novidade, eu volto a falar de estratégia. Mas eu acho que essas empresas vão ficar queimando dinheiro, brigando uma com a outra. Que nem assim, daqui a pouco o DeepSeek lança o modelo deles. O Llama, que do Zuckerberg é o segundo homem mais rico do mundo, ele também não vai querer deixar o Google e essas empresas ter a dianteira. Então ele vai lançar um Llama 4 novo. Tem 10 milhões de tokens de contexto, que eles chamam de memória infinita, né? Eles falam que cabe 20 horas de vídeo. E isso que é o modelo aberto, porque eles têm um modelo fechado. Mas aí, saindo da fase de agentes, aí nós vamos entrar para a fase de robótica. A NVIDIA tem uma dianteira por enquanto, mas a China também está muito avançada em robótica. E é isso. Muito obrigado.